da Palavra de Deus. E nesse segundo dia eu queria começar já falando com você. Compartilha esse vídeo, manda ele para alguém, para que ele possa estar acompanhando a nossa leitura, né? Nós vamos ler agora, nesse ano de 2025, nós vamos ler a Bíblia toda. E provavelmente a gente vai ler em torno aí de uns 4 meses, uns 4 meses e meio a gente vai ter lido a Bíblia toda já. Então acompanha, pega a sua Bíblia, pega a caneta, se você quiser anotar alguma coisa que te chamou a atenção, para depois você estar sentando e meditando. Amém? Deus abençoe. Vamos começar orando? Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos estar aqui, Senhor, podermos fazer a leitura da palavra, podemos desfrutar daquilo que o Senhor derramou sobre nós há tanto tempo e é tão precioso, e existem tantas revelações do Senhor sobre nós. Pai, coloca o nosso coração, ó Deus, firmado e voltado, Senhor, com um desejo, com uma vontade de estar lendo a Tua palavra, de o nosso coração estar queimando e desejando a Tua palavra, Senhor. Pai, continua a ministrar sobre nós, a derramar sobre nós o Teu querer e a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Não desista. Vamos lá, vamos junto. E vamos agora para Gênesis capítulo 6. E diz assim: Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá por 120 anos. Naqueles dias haviam Néfilins na terra. E também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Eles foram heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens também, os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei a fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dividirá-a em compartimentos e revestirá com piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que eu vou trazer sobre a terra o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com os seus filhos, suas filhas e as mulheres dos seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão. Virá um casal a você para que sejam conservados vivos, e armazene todo tipo de alimento para você e eles tenham mantimento. Noé
fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Gênesis capítulo 7. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. Leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra por 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé e seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. Depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos e 1 mês e 17 dias, neste mesmo dia, todas as fontes das águas profundas jorraram, e as comportas do céu se abriram. A chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com a sua mulher e com as mulheres de seus 3 filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais de acordo com a sua espécie, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os animais demais seres vivos que se movem rente ao chão e todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam, casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. 40 dias durou o dilúvio e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra, e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram, aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade. Tudo o que havia em terra seca tinha nas narinas o fôlego de vida, morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra. Tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão e as aves do céu foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído, e no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês, e no 1º dia do 10º mês apareceram os topos das montanhas. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra se tivesse aparecido. Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. E por isso voltou para a arca. E Noé, ele estendeu a mão para fora e apanhou a pomba.
a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres deles. Façam que saiam também todos os animais que estão com você, as aves e os grandes animais, e os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e multipliquem. Então Noé saiu da arca com a sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, com todos os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão, todas as aves, tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal. Desde a infância, nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Deus abençoou Noé. Gênesis capítulo 9. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, que é vida. A todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas, e cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque é a imagem de Deus, foi o homem criado. Mas vocês sejam férteis, multipliquem-se, espalhem pela terra e proliferem nela. Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: vou estabelecer minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes, e com todos os seres vivos que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos que saíram com você da arca, todos os seres vivos da terra. Estabeleça uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos, todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a forma de vida que há sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé.
A partir deles, toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu o vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que o seu filho caçula lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos, será para os seus irmãos. Disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã o seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite nele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Viveu ao todo 950 anos e morreu. Gênesis, capítulo 10. Estes registros da descendência de Sem, de Cã e Jafé, filhos de Noé, e os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Estes foram os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque, Tiras. Estes foram os filhos de Gomer: Askenas, Rifate, Togarma. Estes foram os filhos de Javã: Elisa, Tarsis, Quitim e Rodanim. Deles procederam os povos marítimos, os quais separam os seus territórios conforme a sua língua, cada um segundo os clãs das suas nações. Estes foram os filhos de Cã: Cuxi, Mizraim, Fute e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi: Seba, Ávila, Sebatá, Raamá, Sebatecá. Estes foram os filhos de Raamá: Sedá e Dedã. Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso da terra. Eles foram os mais valentes dos caçadores, por isso se diz valente de Nimrod. No início do reinado de Abragaim, Babel, Ereque, Aca, Calné na terra de Sinear. Dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reobote e Calá, e Recém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Mizraim gerou os Luditas, os Anamitas, os Leabitas, os Nefutitas, os Patrucitas, os Caçulitas, dos quais se originaram os filisteus, e os Caftoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, Et, como também Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Zemareus, os Ramateus. Posteriormente, os clãs cananeus se espalharam. As fronteiras de Canaã estendiam-se desde Sidom, iam até Gerar e chegaram a Gaza, e de lá prosseguiram até Sodoma e Gomorra, Edna, Zeboim, chegando até Lassá. São estes os descendentes de Cã, conforme os seus clãs e línguas em seus territórios e nações. Sem, irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos. Sem foi o antepassado de todos os filhos de Eber. Estes foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfade, Lude, Arã. Estes foram os filhos de Arã: Uz, Ul, Jeter, Meseque. Arfaxade gerou Selá, e este gerou Eber. Eber nasceram 2 filhos. Um deles chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seus irmãos chamou-se Joquitã. Joquitã gerou Almodã, Salef, Hassamave, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Rafla e Jobabe.
Todos esses foram filhos de Joquitã. A região onde viveram estendiam-se de Messa até Safar, nas colinas ao leste. São estes os descendentes de Sam, conforme seus clãs e línguas em seus territórios e nações. São estes os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram pela terra depois do dilúvio. E esse Gênesis capítulo 10, ele também você vai encontrar em 1 Crônicas 1, do 5 até o versículo 23. Gênesis capítulo 11. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras, e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo, e dali o Senhor os espalhou por toda a terra. A descendência de Sam, este é o registro da descendência de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. E depois de ter gerado Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Salá. Depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Selá gerou Eber. Depois que gerou Eber, Selá viveu 403 anos, gerou outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Eber gerou Peleque. Depois que gerou Peleque, Eber viveu 430 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Peleque gerou Reu. Depois que gerou Reu, Peleque viveu 209 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 32 anos, Reu gerou Serug. Depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Serug gerou Naor. Depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Harã. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos caldeus, na terra natal, quando ainda vivera Terá, seu pai. Tanto Abraão quanto Naor casaram-se, e o nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Mical. Esta era a filha de Harã, pai de Mical, de Isca. Ora, Sarai era estéril e não tinha filhos. Terá tomou seu filho a Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e a sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos caldeus para Canaã. Mas ao chegar a Harã, estabeleceu-se ali, e Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. E aqui a gente foi até o momento que vai começar a contar a história de Abraão. Abraão, a gente vai parar por aqui, e no próximo vídeo a gente vai continuar
na história de Abrão. Que Deus possa abençoar você, a sua vida. E não se esqueça, manda esse vídeo para alguém, compartilha com alguém que queira ler a palavra junto com a gente e completar, né, toda a leitura da palavra por completo. Amém? Que Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus.